Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, dia 5 de abril, né, que cai no domingo, vocês vão ter, para quem foi aprovado, a prova da segunda fase do 31º exame da ordem. E agora, voltando ao compromisso que eu assumi aqui no canal, todo dia, pelo menos um vídeo sobre o exame da ordem nós teremos aqui no canal, tá? Algum vídeo ligado ao exame da ordem. Olha, eu vou passar para vocês hoje, pode ser que caia na prova, pode ser que não, já caiu em provas da ordem. Eu vou procurar passar para vocês hoje o que é um agravo de instrumento. Antes de você ficar preocupado com modelo de petição, com modelo de agravo, você tem que entender o que é um agravo de instrumento e as hipóteses nas quais você deve ou não utilizar um recurso de agravo de instrumento. Vamos lá. Antes da gente procurar entender o que é um agravo de instrumento, a gente tem que lembrar que tem dois tipos de decisões judiciais. Tá? Eu fiz uns fichamentos aqui e eu vou explicar para vocês daqui a pouco o porquê desses fichamentos. Ficou legal na tela, tá aqui, ó. 5 segundos. Vamos lá, meus caros. Não se preocupe em copiar o que eu coloquei aqui, tá? Eu vou escrever hoje à noite um artigo no News Brasil e vou colocar a imagem dessas fichinhas no artigo do News Brasil. Nós temos dois tipos de decisão judicial, tá? Dois tipos. A gente tem a sentença e tem a decisão interlocutória. A sentença, basicamente, é qualquer decisão que põe fim ao processo com ou sem julgamento de mérito, tá? Então, se o juiz entender que faltou uma condição da ação, tá? Por exemplo, e lembrando hoje que a possibilidade jurídica do pedido no novo CPC não é mais condição da ação, tá? Então, se o juiz reconhecer que não há possibilidade jurídica do pedido, na verdade ele está julgando com mérito, tá? Quando eu me informei, quando eu fiz o exame da ordem, a possibilidade jurídica do pedido era a condição da ação, tá? Então, assim, se o juiz julga uma ação carecedora de ação, porque ou falta interesse de agir ao autor, ou porque a parte é legítima, tá? Ele está encerrando o processo. É sentença. É sentença que não julga o mérito, quer dizer, permite a repropositura de nova demanda. Ou então, se ele põe fim à decisão, ao processo, julgando o mérito da demanda, isso é, você pediu dano moral, ele negou o dano moral, ele concedeu o dano moral em favor do seu cliente, ele está julgando o mérito. Essa decisão é sentença. O que é decisão interlocutória? Tá? O que é decisão? E são duas decisões judiciais que são impugnáveis via recurso. A sentença e a decisão interlocutória. Pelo menos para fins de exame da ordem, nem cabe aqui falar isso, porque eu quero preparar vocês para o exame da ordem, não quero ficar dando a exceção da exceção da exceção da exceção. Mas assim, um dia na minha vida na advocacia, eu tive que interpor um recurso de agravo de instrumento contra uma decisão, contra um despacho de mero expediente. Depois faço até um vídeo comentando esse caso, mas olha, foi um caso assim, ultra excepcional, tá legal? Então não vale a pena ficar aqui agora tentando explicar isso, porque não vai cair no exame da ordem. Não vai cair no exame da ordem. Como regra, o despacho de mero expediente não é impugnável via recurso algum, salvo situações ultra excepcionais que seriam mais questões de concurso público de magistratura, de MP, do que exatamente uma questão de exame da ordem. Então vamos lá, eu já falei de sentença e a gente tem agora a decisão interlocutória. O que é uma decisão interlocutória? Decisão que decide qualquer incidente ao processo sem resolver o mérito da ação. Tá? Tá aqui na fichinha que eu fiz de novo, nas linhas finais. Mas cuidado com essa definição é perigosa. Porque existe uma exceção, e é importante agora, presta atenção nisso. Vamos falar da exceção? Vamos falar da exceção? A exceção, meus amigos, chama-se decisão interlocutória de mérito, ou a decisão antecipada parcial de mérito. Abram, por favor, no seu vademecum, no artigo 356 do Código de Processo Civil. É importante você entender isso daqui.
O juiz pode, em casos específicos, entendendo que determinado ponto do processo já se encontra resolvido, que já se encontra aprovado, ele pode, por exemplo, cindir o julgamento em duas partes. Então, por exemplo, você pede dano moral e dano material dentro de um mesmo processo. O juiz já entendeu que houve o ilícito civil, que o ilícito civil foi praticado. Então, por exemplo, o dano moral ele pode julgar de pronto. O dano material, sei lá, depende de uma perícia, para verificar quanto que a parte perdeu, quanto que a parte deixou de perder. Então, a lei permite que, em casos assim, o juiz faça a cisão do processo em duas partes. Quais seriam elas? O julgamento antecipado parcial do mérito. Quer dizer, o juiz julga o dano moral, fala, olha, eu entendo que houve o ilícito civil e aqui agora eu vou determinar a indenização de 10 mil reais de dano moral. O dano material fica para um segundo momento, para primeiro ver se houve dano moral, ou dano material, porque nem todo ilícito civil necessariamente causa dano material. E segundo, se ele houve, se ele existiu, se ele se configurou no mundo dos fatos, qual é a indenização cabível para este dano material? Daí o juiz vai ter que marcar perícia, etc, etc. Então ele está fazendo uma cisão do julgamento. Nessas hipóteses, nós temos uma decisão interlocutória que julga o mérito da questão, tá? Porque sentença é qualquer decisão que põe fim ao processo. Qualquer outra decisão que não ponha fim ao processo não é sentença, é decisão interlocutória. E daí eu vou falar com vocês aqui, entrando no tema de agravo de instrumento, que o parágrafo 5º do artigo 356, vocês estão vendo, ele fala de forma bem específica. Decisão interlocutória de mérito ou decisão antecipada parcial de mérito é impugnável via recurso de agravo de instrumento e não de apelação. Então a gente tem uma hipótese, uma exceção na lei na qual o agravo de instrumento não é utilizado contra decisão de cunho processual, mas sim contra a decisão que julga o mérito da ação, decisão de cunho material, quer dizer, que vai resolver o direito em si, tá? Mas no caso, o agravo de instrumento ele pode ser impugnado, ele pode ser usado também excepcionalmente, até porque os juízes estão usando pouco. As antecipadas parciais de mérito não estão usando com uma grande frequência, mas em tese você pode ter que usar um recurso de agravo de instrumento para atacar o mérito de uma sentença, mas que não é sentença. Pelo amor de Deus, no exame da ordem, nunca use o termo sentença para uma decisão antecipada parcial de mérito, porque essa definição é errada, tá? Eventualmente você vai fazer um recurso, já falei sobre isso. Você vai fazer um recurso de agravo de instrumento contra uma decisão antecipada parcial de mérito? Se você escrever sentença no meio do recurso, o juiz não vai falar, ah, não, eu vou negar provimento porque você escreveu sentença ao invés de decisão antecipada parcial de mérito. Isso não vai acontecer. Na prática, no exame da ordem, esses pequenos micro-erros tiram ponto da prova, tá ok? Então, vamos lá. Mais uma vez, vamos tentar lembrar? O que é sentença? Responde aí para mim. Não é possível que você não tenha aprendido. Sentença é a decisão que põe termo ao processo. Sentença põe termo ao processo. E o que é decisão? É qualquer decisão que ponha termo ao processo, que encerre o processo, tá? Que resolva o processo, com ou sem julgamento de mérito. Contra a sentença, cabe recurso de apelação, no cível, no trabalhista, recurso ordinário e por aí vai, tá? Minha prova aqui é de direito civil e de direito empresarial. Então, a gente está falando dos recursos cíveis. O que é decisão interlocutória? Qualquer decisão proferida no curso do processo que não ponha termo a este. Como regra geral, as decisões interlocutórias tratam de temas processuais, mas existe exceção do artigo 356 do CPC, ok? Existe exceção do artigo 356 do CPC, tá bom? Meus amigos, agora eu vou dar uma pausa, vou pegar um cafezinho e a gente volta a falar, tá? Do agravo de instrumento propriamente dito, tá legal?